Bora, fiel, separei um corte dos anos da bola com o Neto e o Maravilha sempre querendo zoar o Corinthians. O Coringão foi campeão semana passada e ele tentando desmerecer o título paulista do Corinthians. Ele que falou que o Palmeiras seria campeão, agora fica com essa cara de bunda no programa. Então, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aí após o vídeo o que você achou das falas do Maravilha. E também amanhã Corinthians e Vasco, o que você acha do Coringão indo com força total. E talvez com 4 desfalques, 2 já certo, que é o Hugo Souza e o Garro. Dúvidas aí o Angeleri pra amanhã. Porém, a gente tem condições totais de chegar em casa e vencer do Vasco, que é nosso freguês na Neoquímica Arena. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Vasco tava ganhando o jogo de 3-1, empataram 3-3, certo? O Corinthians ganhou o Campeonato Paulista e perde pro Huracão o primeiro jogo da Sul-Americana e também decepcionante na pré-Libertadores. O jogo de amanhã, às 6h30 da tarde, é um jogo que, por sinal, o Vasco ganhou de 2-1 do Santos. E o Corinthians empatou com o Bahia 1-1. Isso. O jogo de amanhã, pro Corinthians e Vasco, o que você pode falar, meu querido Souza? Craque. Marcelo do O Monstro e Dirceu, Marchioli, Benedito, maravilha. Craque, o Corinthians vai enfrentar uma equipe que não é o Vasco do ano passado, vai encontrar uma equipe mais Vai ter o organizada. Verrete, hein? E mais organizada com Carille. O cara conhece bem o futebol paulista, conhece bem essa competição. Tem um time melhor do que o ano passado, fez um segundo tempo muito interessante contra o Santos, acabou ganhando o jogo do Santos, tem um Coutinho que está crescendo de rendimento, tem um time mais organizado. O Corinthians vai enfrentar uma equipe organizada amanhã, uma equipe forte na marcação, vai ter dificuldade. O Vasco, pelo aquilo que eu estou vendo, pelo aquilo que eu estou enxergando, pelo aquilo que não tem dinheiro, pelo aquilo que está acontecendo, sabe o que vai acontecer? Ele vai brigar para não cair de novo, Souza. Mas eu acho que o que você falou é pontual. Mas é uma equipe mais organizada do que a do ano passado. Não vai encontrar uma facilidade como encontrou defensivamente, entendeu? O Carille sabe se defender muito bem. Mas ontem ele foi mal, ele mudou o time errado. 3-1, chegou a 3-3. As mudanças que ele fez não deram certo. Eu vou dizer uma coisa, um gol eles vão fazer no Corinthians. Porque entra jogo, sai jogo. Não, e bola aérea, qualquer um faz gol. Um gol que eles vão tomar, isso aí você pode ter certeza. Até eu. Né? Fora de forma, eu vou lá e faço. Mas o Corinthians é favorito. Mas o Corinthians é favorito. Para você, Marcelo do Corinthians e Vasco, amanhã, 6h30, na Neoquímica Arena. O Corinthians em casa, ele joga com muito mais concentração, sempre foi assim, tem sido assim. Acho que foi a derrota pro Huracão. Mas a falta do Garro Faz muita falta o Garro, faz muita falta o Hugo, mas o Garro faz mais. Inclusive, acho que o Ramon não sabe lidar com isso, com a ausência dele. Mas mesmo assim... Talvez, Marcelo, talvez porque o Romero não faz a função do Garro. E o Igor Coronado... não responde. Dinheiro. Não responde. Ele não responde. É o reserva mais caro do Brasil. Aí eu faço o quê? O que eu faço como treinador? Você sabe o que eu faria? Eu colocaria o Carrilho para armar. Mas já está assim. Mas ele está mais recuado de 8. Eu deixaria ele de 10, porque o Memphis está voltando para fazer isso. O problema todo... Você perde um cara na frente. O problema todo é que o Memphis vem para construir jogada também, isso. E fica deixando. Mas hoje o Carrilho é o armador do time. Você pode ver, passe do gol do Ranieri, ele que estava pela ponta. A verdade, colocaria mais o volante... E adiantaria o Carrilho para ficar de meia esquerda. Isso. Porque ele já fez essa função. Exatamente. Ele era atacante. Ou o Thales Magno. Tentaria o Thales Magno de meia. Acho que o Thales Magno precisa voltar a jogar bola. Também acho, Neto. Também acho, Neto. Acho que ele precisa voltar a jogar bola. Depois daquela gritaria para ele renovar e tal... Renovou, mas deixou de jogar bola. Deixou de jogar bola. Maravilha. Olha, craque Neto, o Garro faz falta, o Hugo Souza faz falta, mas... O time do Corinthians tem que ter mais vontade. Eu vi o jogo, mesmo. Esse último jogo, esse Matheus Bidu, ele não é péssimo, ele é ridículo. Não, Maravilha. Não. Se você falar que o Matheus Bidu é bom... Assim não. Se você falar que o Matheus Bidu é bom... Maravilha, respeito. O cara foi papai agora. Não, mas ele pode ser pai, pode ser avô, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando dele jogando bola. Jogando bola, ele não joga absolutamente nada. Maravilha, ele ganhou a posição, ele melhorou. O senhor, mas ele ganhou. A posição de quem? Do Hugo? É um pior que o outro. Não. Pô, aí também não dá. Aí você quer um com o outro. Eu vi o jogo atentamente. Foi uma vergonha que o Corinthians... porque ganhou, tudo bem. O Memphis Depay perde bola, não volta para ajudar. O técnico, Ramon Dias com o Emiliano, Bob Filho e Bob Pai, os dois não... Paulista, Maravilha. Não deixaram o Corinthians cair. Mas o Palmeiras jogou também o futebol. E nada. O Palmeiras foi medíocre. Não tem culpa disso, O Palmeiras foi medíocre nos dois jogos. Nos dois jogos o Corinthians ganhou, fez 4 pontos. Os dois jogos foram ruins. Você falou que ia dar Palmeiras. Não, eu sei, mas não teve nem um grande jogo. Agora, o Corinthians, o Ramon Dias,
tem o Carrijo, que quando ele arranca pelo lado direito, sempre, Neto, ele vai no fundo e cruza a bola. Ele consegue. Agora, o Ramon, ele consegue pôr o cara para trás, ele coloca o outro do lado. Ele é igual o confeiteiro que vai se meter a ser açougueiro. Ele não entende nada. Sabe aquele mecânico, Dirceu, que vai... Seu freio tá com problema, o cara troca a pastilha... Menos o freio. Cabo, menos o freio. É o que ele faz. São os caras. Aí eu fico vendo, aliás, o Yuri Alberto também, nesse último jogo... A bola não chegou pra ele. Como diria o Silvio Luiz Pérez, as barbas do profeta. Ele não jogou nada. Ele foi péssimo. Ah, por quê? Ele sempre tá rindo, né? Mas você quer que ele chore? 1.700.000 por mês, você quer que ele chore? 1.700.000 por mês. Não. Pegando todo mundo. Não, mas você quer que ele chore? Eu sei. Solteiro, rico, bonito, dente bonito. Você quer que ele chore? Mas agora, o pior de todos... Muito menos faria muito pior. Agora, só para vocês três. O Corinthians é o único cara, o Corinthians é o único time, nem lá na Europa tem um fato desse. Tem o Coronado, que ele recebe mais de 2 milhões para ser reserva. Do reserva. Isso não existe. Reserva do reserva. Como é que você pode pagar? E ele entrou cheio de gás, chutou para fora, não deu passe, não fez nada. O Thales Magno entrou, nossa... Entrou tudo aceso. Eu falei, onde ele vai parar? Eu vou dar uma de Dirceu aqui, O Coronado parece carro elétrico. Porque ele precisa de minutos para carregar. Ele falou isso no final do jogo. Quando você anda com o carro elétrico, acaba a bateria. Aí não tem para carregar. Isso. Aí o Coronado. O Coronado é o carro elétrico. Vamos para carro elétrico para vocês verem. Então aí o corintiano falou, nossa, mas vocês cobram demais. Um dia vocês elogiam, vocês criticam. Eu falei ontem aí, eu coloquei lá no meu Instagram, falei, olha, vai voltar o voo de galinha se não melhorar. Porque daqui para frente, olha, eu garanto, eu vou falar hoje, marca o dia, hoje é dia 4, dia 5, dia 4 de abril. Eu duvido que o Ramon Dias, ele segura essa barra por 60 dias. Não vai. Que para. Que para não tem aquela música, para Pedro, Pedro para. É que... música? Lembra que tem aquela música? Para Pedro. É antiga, não é? Eu lembro dessa. É velho. Para Pedro, para. Porque o Ramon Dias... Eu gostava do Pedro e Lara. Putz, eu tinha medo dele. Porque pegava aquelas flores, eu adorava Pedro. Agora as entrevistas. Hoje, você pega uns caras da televisão hoje, hein? E os atores hoje? Vocês não são atores, gente. Vocês não são. Não, Pedro de Lara a gente já via que era feio, né? Hoje os caras fingem que é bonito, né? Vocês estão de brincadeira. É o seguinte, a gente vai colocar 3 gols do Corinthians, que por sinal, na Neoquímica Arena são 7 jogos do Vasco contra o Corinthians, não ganhou nenhum. Exato. Não ganhou nenhum. E não vai ganhar. Ano passado foi um atropelamento. O Corinthians ganhou 6 e um empate. Vamos colocar o Amazon. Vamos lá, então. Vamos fazer o Amazon Prime, que, por sinal, vai ser a estreia do Galvão Bueno na Amazon Prime. Parabéns ao Galvão Bueno. Chegou aqui arrebentando para partir para cima. Segunda-feira tem Galvão e os amigos. E amanhã, Galvão Bueno, direto da Neoquímica Arena, para fazer o jogo. Sabe quem vai ser os comentaristas? Eu não sei quem vai ser os comentaristas. Eu sei que o Galvão Bueno faz o jogo da Amazon Prime. É bastante otimista, hein? 3 gols do Depay. Você está bem empolgado. Quer apostar que o Corinthians ganha? Vamos? Não, você falou 3 gols do Depay. Isso. Ele não vai ser 3-0 com 3 gols do Memphis Depay. É mais fácil o Nelson Neder ressuscitar do que isso acontecer. Mas o que aconteceu com o Nelson Neder? Ele morreu? Morreu. Infelizmente, morreu. Porque tudo passa, né, Dirceu? Tudo passará. E aí foi passando a vida dele, ele foi embora. Agora, mas cantava, hein? Bom, rapaz, ele era um... O Nelson Gonçalves ele pequeno. Era um pequeno gigante. O Nelson Gonçalves pequeno, o Nelson Ned. Você sabe que anão, que ele era anão, né? Ele era anão. Não, é bem anão. O que você pensa de anão, você? Não, sim, quando anão... Eu não posso nem tudo falar. anão é pequeno, né, Neto? Nem tudo. Eu não posso falar nada, porque eu não tenho... Você sabe que no Pânico aqui, é verdade, você estava aqui na época do Pânico? Não. No Pânico aqui tinha uma anãozinha. Rapaz, que filé. O Cascão deu em cima dela. Ó, eu não ia contar, hoje é sexta-feira, né? Conta. Então hoje é sexta-feira, eu vou contar só uma dele. E aquela? A Bruna, a esposa dele, saiu para fazer compra, alguma coisa, não sei onde ela foi. Quando voltou, o que aconteceu? Ele estava assistindo um filme pornográfico de anã. Esse cara de vermelho aí, ó. Ele tem fissura por isso. Esse cara aí, ó. Esse cara. Aí, ela entrou e ele daquele jeito, casanã,
arregaçando, sabe? Tipo, no furor do Santos, que os caras fizeram. Soteldo. Só que aí, naquele do Soteldo, naquela pequenininha do Soteldo. Esse senhor aqui, ó, que é pai de 2 meninas. Aí a mulher ficou brava. Isso é verdade, gente, que eu tô falando, não é mentira. Poxa, ficou brava? Não, aí o que ela fez? Foi no celular. Só tinha filme pornô de anã. Ele tem tara por anã. Tá esse homem aí, vamos pros gols do Corinthians. Com vergonha, velho. Tô dando uma olhada, Neto, aqui da sala digital, na preocupação do torcedor antes desse jogo Corinthians e Vasco. E eu dei uma olhada que o que tá mais preocupando o torcedor mesmo foi algo que vocês falaram ao longo da semana também, que são os desfalques, né, que a gente vai ter aí no Corinthians. Então a gente foi dar uma olhada também nas pesquisas, nos dados, tanto dos desfalques confirmados, mas do que ao longo da semana o pessoal tava especulando. E a gente tá vendo aí, obviamente, que a maior preocupação é em relação ao Hugo Souza, então muitas perguntas do quando ele volta, se ele ia jogar contra o Vasco ou não, e também contra o Garro. E quero perguntar para você, craque, para o pessoal aí do estúdio também, se nesse jogo, o que você acha que vai ser mais sentido, né? E para quem vai esse peso? Vamos lá. Possíveis desfalques já é para você, Marcelo Duó. Para mim, o mais sentido vai ser o Garro e o Angileri. Para você, Maravilha. Hugo e o Garro. Para você, Souza. Hugo e Garro. Para mim, o Angileri e o Garro. E o Hugo também. E aí, Acho que os 4, viu? Acho que os 4 fazem falta, viu, Babi? Pois é, craque. E aí, por exemplo, eu acho, que isso vai cair bastante em cima do Carrilho, né? Exatamente. E aí vem daquilo que o Marcelo Duó deu pela primeira vez. Alguém fala sobre isso. Eu queria que você falasse de novo em relação a isso. Se eu fosse o Ramon, eu colocaria ele mais adiantado como um camisa 10, um meia esquerda mesmo, porque ele sabe fazer esse trabalho, ele tem habilidade, e para suprir e não fazer o Memphis voltar para construir. O Memphis tem que ficar perto da área para fazer gol. Esse é que é o papel dele, né? Souza. Para mim, eu acho que ele já está fazendo esse papel. Agora, o Memphis precisa ficar lá, mas é o estilo de jogo do Memphis. Quem tem se favorecido com isso é o Yuri. Essa forma como o Memphis joga, vem buscando bola. Agora, ele precisa fazer gol também, né? Maravilha. É que a bola não chega, né? Verdade. Yuri. É difícil chegar. Precisa chegar mais, né? Não chega mais. É que talvez uma tabela mais ali na frente, né? Com o Memphis Depay e com o próprio Carrillo. O Carrillo tem que jogar mais solto, porque quando ele vem de trás, ele vai pela beirada do campo, vai no fundo e cruza. Toda hora, mas ele cruza. Mas só que tem uma coisa que o que o Marcelo Duó disse, que por sinal, agradecer a RTV, né, Marcelo? Sim. Um abraço a Stephanie Freitas, que é o nosso Schneider, de lá da Rede TV. Quem é? A Stephanie Freitas. Stephanie Freitas, mandou um beijo para você. A gente está estreando lá o Bola na Rede. Às 6h30. Isso, com o Espímpolo, com o Fernando Fontana, eu já sei tudo. Marcos Assunção. Márcio Espímpolo, Marcos Assunção, a Yara, que é uma apresentadora maravilhosa. E o Fernando Fontana, exatamente. E o Fefon, que narra muito. E ela pediu para eu te convidar para você ir lá. O dia que vocês quiserem, vou com o maior prazer na RTV, que eu trabalhei 2 anos na RTV. Eles te adoram. Eu adorei trabalhar na RTV, que diga-se de passagem. Babi, o que mais aí? Então, Neto, aí vocês estão falando do Yuri Alberto também, a gente foi dar uma olhada nos dados de São Paulo e nos dados do Rio de Janeiro, porque a gente vai ter aí Verratti, a expectativa do torcedor vascaíno depositada bastante no Verratti, a gente viu que nas pesquisas daqui de São Paulo, o Yuri Alberto está mais que o dobro aí do que ele lá no Rio de Janeiro, mas essa briga aí a gente deve ver em campo também, né, craque? O Verratti joga muito, hein? Eu queria o Verratti do Corinthians, velho. Cabeça... A bola no pé dele é... Eu só não digo isso porque eu acho que ele e o Yuri não ia dar certo junto. Você acha que dava pra jogar junto? Acho que dá, viu? É? Dá. Yuri de lado, dá. né? Mais pro lado esquerdo, ele centralizado. Ele é um cara na área, perigoso. Ele é fazedor de gols, cara. Somente na cabeça. Ele é um argentino, né? Em São Paulo não tem um centroavante. Não tem igual ele. Não tem igual ele. Ô, Vessa, Timão, fim de semana, Vasco... E agora tá tentando renovar com o Gustavo Henrique e o Bidu, é isso? E o Hugo Souza segue fora, problemas, hein? Não, renovou com o Thales, né? Renovou com o Thales, tá? Mas o Hugo Souza fora. Renovou com o Thales até o final do ano, renovou o empréstimo, né? Porque não tem o dinheiro para comprar, teria que pagar 13 milhões de dólares, não vai comprar, mas conseguiu pelo menos fechar a temporada brasileira com o Thales, porque o empréstimo era a temporada americana, né? Que é igual à europeia, e aí renovou com o Thales, tá garantido até o final do ano. Hugo Souza fora, segue fora, Rodrigo Garro segue fora e o Gustavo Henrique tem boa chance também de ficar fora. Ele sente no final alguma coisa muscular, pode não ter sido lesão, mas é aquele indício que o cara podia abrir o músculo ali e aí ele foi sacado. Então eu tô achando que ele vai ficar fora também, jogando o André Ramalho.
É uma questão, né? Verrete. Bola aérea do Corinthians é um problema. Sim. Gustavo Henrique é o único cara bom na bola aérea. Palpite, sim. Né? Então, Exatamente. Essa é uma E aí a única boa notícia é a volta do Angileri, que aí sim deve voltar para a lateral esquerda. O restante é aquele que o torcedor está acostumado, né? Com o Donelli, Mateuzinho, aí o André Ramalho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Angileri. Os 3 volantes, né? Ranieri, Carrilho e Martínez. E o Romero, mas que depois de toda a gritaria do torcedor, o absurdo que foi não ter colocado o Coronado, acho que ele tem alguma chance até de iniciar a partida, né? E na frente os 2, e aí provavelmente lá para Cali, aí eu acho que vai dar uma segurada um outro jogador. Mas para amanhã, todos os ingressos esgotados de novo, eu acho que Corinthians podendo fazer a sua parte e não fazer os 3 pontos, fazer 4 de 6, eu acho que se torna um campeonato, o início de brasileiro interessante. Você vai pegar o derby com 4 de 6. Esse lance da política ali, de polícia, aparentemente no CT entrou pouco. Os depoimentos 14, 15, 16 aí, eu acho que vai ser um negócio, um barulho maior. E aí pode ter algum tipo de impacto, mas eu não senti isso de ontem para hoje, quase nenhum rescaldo ali dentro dessa possibilidade de CT. E é um Corinthians pressionado por conta da derrota por Huracan, isso para mim está claro. E é aquela coisa, se você vencer o Vasco, você dá uma boa acalmada. Só que se você perder do Vasco, você traz o Huracan para junto, vai a Cali pressionado e você tem o Palmeiras. E aí eu já vi esse filme 1 milhão de vezes no Corinthians. 1 milhão de vezes. Muito bem, Arnaldo, você deu um palpite aí 2-0 pro Galo, que eu agora tô preocupado com o time que vai entrar em campo. Então é isso, FA, usamos a bola aí com o Neto, o Souza, o pessoal aí. Maravilha, anticorintiano nato, né? Cara, mano, se o Corinthians ganha um título, ele tenta sempre tirar uma casquinha do Corinthians. Ele que cravou o Palmeiras campeão. E aí, foi campeão? Cara, nada a ver, cara. Se o Corinthians, mano, tenho certeza, se o Corinthians for campeão, sei lá, brasileiro, Copa do Brasil, ele vai tentar um jeito de tentar desmerecer o Corinthians, vai falar assim, mas os caras devem 2 bilhões, e tô comemorando o brasileiro, tô comemorando a Copa do Brasil. Cara, é sempre assim. O que importa é ganhar, comemorar. Então, agora eu fico com essa cara de bunda aí, fazendo piadinha pra cima da torcida do Corinthians, que amanhã enfrenta o Vasco. Então a gente tem que vencer o jogo amanhã, já começar a segunda rodada do brasileiro, pra não ficar naquele sufoco, deixar os jogos indo pra frente. Quando a gente vê, a gente tá brigando contra o rebaixamento, igual foram os últimos 2 anos. Então amanhã é um jogo importante. Cada jogo do brasileiro é uma final. A gente vai ter alguns focos aí, o Hugo Souza, o Gal, que é certo. Talvez o Gustavo Henrique, mas o Gustavo Henrique, eu vou ser bem sincero, se ele não jogar, mano, a zaga do Corinthians, os zagueiros são tão fracos assim que quem jogar ali, cara, não sinto confiança em ninguém. O Angileri talvez jogue amanhã, ele que tá com esse problema de tendinite na coxa. É um lateral que chegou, vestiu a camisa do Coringão. Mano, joga muita bola, cara. Cara, que achada foi esse do Corinthians. Muito parabéns aí ao trabalho de scout, foi estudado essa equipe. Então, amanhã tem que ver seu Vasco. Os caras têm o Verrete, tem o Coutinho, né? Eu acho que vai jogar o Coutinho, o Felipe Coutinho. Então, é marcar esses 2 jogadores e não deixar aí, cara, bola aérea com o Verrete vai ser difícil, hein? Ainda mais essa defesa do Corinthians que toma muito gol de cabeça. Então a gente tem que estar preparado para isso. E amanhã é jogo na Neoquímica, vencer. Mano, se o Coringão não vencer amanhã, acaba com o final de semana de todos os corintianos. Fica aquele domingo chato, final de sábado horrível. Então, mesmo com o empate também vai ser uma derrota pra gente em casa. Então, amanhã é vencer, cara, da vida. E quarta-feira tem Sul-Americana fora de casa, aí o bicho pega também. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.